Araraquara. Estamos felizes por ter você, meu amado irmão, irmã, amigo, que nos ouve nessa oportunidade através das redes sociais. Queremos que você permaneça conosco nessa manhã, aprendendo a respeito da palavra do Senhor nosso Deus. E também já aproveite e compartilhe aí nas redes sociais para que outros irmãos possam ser alcançados e abençoados com o tema da nossa EBD nesta manhã. Nós temos a alegria de termos entre nós nessa manhã o pastor Benedito, pastor ali da nossa congregação no Parque das Hortênsias. Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Também obrigado. O pastor Natanael, Pai do Senhor, seja muito bem-vindo. Pastor aqui do nosso templo sede e um dos professores da nossa escola bíblica dominical, assim como o coordenador também da EBD, o presbítero Eric. Pai do Senhor, sejam todos muito bem-vindos no precioso nome de Jesus Cristo. Vamos estudar nessa manhã a lição de número 7 do dia 17 de maio de 2020 sobre o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Uma lição maravilhosa e eu não tenho dúvidas de que Deus vai te abençoar de forma contundente nesta manhã. O texto-áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14, que está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. A nossa verdade prática está escrito: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A leitura bíblica em classe, você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar conosco, está em Efésios capítulo de número 2, do versículo 14 ao versículo de número 19, ao qual está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e os que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós temos um objetivo geral nessa manhã de podermos estarmos aprendendo sobre conscientizar que por meio do sacrifício vicário Cristo desfez a inimizade entre dois povos e criou a igreja. Os nossos objetivos específicos: o primeiro é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. O segundo, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro, evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Nós vamos apresentar aqui resumidamente os 3 tópicos que nós vamos estar comentando aqui nessa manhã juntamente com os nossos pastores. O primeiro tópico é Cristo desfez a inimizade entre os homens. Nós vamos estar aprendendo sobre esse tema. O segundo é pela paz Cristo fez um novo homem. E o terceiro, pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, continue compartilhando nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, no grupo da igreja aí, para que outros irmãos possam ser abençoados por Deus nessa manhã, juntamente com todos nós. Meus amados e queridos pastores, nós vamos estar orando nesse momento, agradecendo a Deus. E logo em seguida nós já vamos dar início à nossa EBD, onde você estiver aí, você pode estar orando juntamente conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, queremos louvar o Teu nome, agradecer ao Senhor nessa manhã, por estarmos reunidos juntamente com os seletos pastores, irmãos, irmãs e amigos que nos ouvem, Senhor, através das redes sociais. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue usando a vida, Senhor, a boca de cada um dos Teus servos, que possamos aprender a verdade da Sua palavra nessa manhã e que ela venha edificar as nossas vidas espirituais. É o que nós Te pedimos, já Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Muito bem, meus amados pastores, é um tema
prático, um tema de suma importância para a vida cristã, que nós vamos estar comentando aqui nessa manhã. Pastor Benedito, já vou, como de costume, começar com o senhor, aqui nas suas palavras introdutórias. Cristo desfez a inimizade entre os homens. O pecado trouxe a separação entre os homens, infelizmente, né? Quebrou esse elo de comunhão, de intimidade com Deus, mas em Cristo Jesus, ele desfez essa inimizade que havia entre os homens, e é importante que nós possamos entender que Cristo, ele é o unificador, ele é o príncipe da paz, né? As inimizades, as porfias, todas essas questões não fazem parte da vida cristã. Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, ele rompeu aí esse sistema, né, maligno que foi imposto através do pecado, mas em Cristo o homem tem essa oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pastor, possa fazer os seus comentários. Amados irmãos, os saúdo na gloriosa paz do Senhor. É sempre uma alegria ao meu coração, nesse instante, estar novamente, para que possamos aqui compartilharmos das verdades de Deus. Sou a Deus agradecido e ao nosso digno pastor Leide Ribeiro, que nos proporciona esta oportunidade para estar com os companheiros aqui para aprendermos juntos. E como o pastor Gilson já deu a abertura aqui sobre este assunto de tão grande relevância ao nosso conhecimento de Cristo como o nosso reconciliador com Deus, então eu quero aqui destacar o processo do ajuntamento das partes separadas. É todo um processo para que fosse possível o ajuntamento das partes separadas em número de 3. As partes humanas, 2 grupos, e Deus. Então havia aí toda uma separação. E eu quero aqui destacar o seguinte: as ordenanças, por exemplo, que é um assunto aí que está em pauta nesta lição, que nada mais é do que dogmas. As ordenanças aí do versículo 15, na verdade, as ordenanças serviam como agentes de barreiras. As ordenanças serviam como agentes de barreira, como por exemplo, já está bem claro, parede de separação e inimizade entre ambos os povos e Deus. Pois bem, e as barreiras que acabamos de citar, eu quero aqui neste comentário, em primeiro lugar, destacar a parede de separação que era dividida em 2 partes. Em primeiro lugar, no sentido físico ou literal, que é aquilo que está bem comentado aí no subtópico 1. E os irmãos vejam que a parede de separação, que à primeira instância era no sentido literal ou físico, era algo que já vinha de muito tempo. A partir da chamada de Abraão, a intenção já era fazer esta separação entre judeus e gentios. Depois, isso prosseguiu no deserto, né? Na formação, na implantação do tabernáculo, continuou esta separação. Enfim, todavia, o templo que foi reformado por Herodes, que é este templo que o comentário está aí baseando, havia mesmo esta parede de separação. Mas eu quero destacar aqui que esta parede de separação era de menos. Por que era de menos? Porque nos anos 70, as paredes foram para o chão. Então deixou de existir. Agora, o pior de todo desta questão da separação era justamente a parede espiritual. Essa é a complicada. Por que a espiritual? Porque a espiritual, ela gerou entre os judeus um exclusivismo, que está bem claro aí na vossa lição. O exclusivismo trazendo o quê? Acepção, fazendo acepção das pessoas. Aí a problemática está justamente nesta ótica.
na ótica espiritual. Haja vista o exclusivismo ser um problema em todo lugar. Observe, quando falamos do exclusivismo aqui de Israel, não podemos esquecer que vivemos em um país onde determinadas denominações são exclusivistas. Só lá se salva, em outro lugar não salva. Entendeu? O Jesus Salvador está só lá, aqui ou acolá. Por isso que nós, pentecostais, evitamos este mal. Corremos disso, porque quem salva é Jesus, e ele salva onde ele achar por bem. E isso é com ele. Então não existe esse pormenor, tem que cair por terra. Entendeu? Por isso que havia esse problema. E quero destacar também, rapidamente aqui dentro desse tópico, a questão da inimizade, que também era tanto horizontal e como vertical. Tanto horizontal como vertical. Horizontal entre os povos e vertical entre Deus e os homens. Mas eu quero lembrar os senhores, que já está bastante claro aí, assunto bem, um tanto bem conhecido, o que aconteceu? Disse Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20, que ele nos reconciliou consigo mesmo. O meio foi esse. Não apenas reconciliar homem com homem, gentil, mas homem com Deus. Homem com Deus. Então este é o princípio. Aleluia. E isso significa tornar a ajuntar. Aqueles que foram separados um dia, então veio o Senhor trazer um ajuntamento nesse tópico. E concluindo aqui, digo, o que foi que Cristo fez? Na verdade, Cristo desfez. Na verdade, Cristo desfez o termo grego catargio, que significa anular, ou tornar irrelevante a lei cerimonial que separava os judeus dos gentios e trazia todo um transtorno dentro do campo espiritual entre Deus e os homens. Então, diz o versículo de número 15, que na sua carne ele desfez a inimizade. E por isso que estamos aqui, por causa que o Senhor quebrou estas barreiras. Aleluia. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, amigos, continue compartilhando nas redes sociais essa lição tão importante que nós estamos aprendendo nessa manhã. Como muito bem explicou o pastor Benedito, havia uma hostilidade entre gentios e judeus. Uma hostilidade tal, meus amados irmãos, que Efésios 2,14, nós vamos ver que a morte de Cristo, ele fez de dois povos, uniu e fez um único povo, a igreja de Cristo Jesus. Então, duas coisas muito importantes que o pastor Benedito pontuou. A primeira, que tanto judeus como gentios foram reconciliados um com outros e ambos com Deus, porque nem os judeus também, não era por ser judeu que ele era superiores aos gentios. A morte de Cristo foi mostrar para os judeus que eles também precisavam da salvação em Cristo Jesus. Eles precisavam passar por todo esse processo. Como o senhor disse, pastor Benedito, sobre a questão do muro da separação, a arqueologia mostra que pós derrubada de templo, no ano 70, quando o general Tito devasta toda Jerusalém ali com seus exércitos, a história vai dizer que as ruas de Jerusalém, como enxurrada de grandes águas, corriam sangue, né, sobre as ruas de Jerusalém. E diz que os arqueólogos acharam ali as inquisições, né, placas realmente dizendo dessa objeção dos judeus poder ultrapassar ali. E nós vemos isso em Atos capítulo de número 21, 28, quando Paulo, né, é ali acusado ali, quando ele vai com um grego ali, e eles queriam até, segundo Atos dos Apóstolos, matar a Paulo, né, por ele ter quebrado umas das leis que, segundo ele, os gentios tinham ultrapassado a barreira do muro que era imposto. Mas a lição mais importante que fica é a questão da barreira espiritual, que essa foi quebrada. Muito bem, pastor Natanael, nós queremos ouvir nosso amado pastor sobre esse tema tão importante. Cristo desfez essa inimizade entre os homens. Pode fazer seu comentário, fique à vontade. A paz do Senhor, meus amados irmãos, companheiros, pastor Gilson, pastor Benedito, presbítero irmão Eric, nós louvamos a Deus pela oportunidade de poder estar aqui também presente nesta mesa de mestres, né? Aliás, quero parabenizá-los
pastor Gilson, da forma tão brilhante que tem conduzido esse trabalho até aqui, e certamente Deus vai continuar abençoando. Aliás, hoje, meus amados, é o aniversário do nosso pastor Gilson, então desde já, uma vez mais, meus parabéns, que Deus possa estar te abençoando de uma maneira toda especial. Meus amados irmãos, palavras muito bem colocadas pelo nosso amado pastor Benedito, e eu quero destacar aqui a palavra reconciliação. Então, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então a palavra reconciliação é tornar amigos indivíduos que outrora perderam, tiveram alguma desavença, ou seja, harmonizar. Então é isso que Jesus fez. O pecado, diz a Bíblia, que ele separa o homem. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, ou seja, distanciados estão da glória de Deus. Mas 6:23 já diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Pastores, se tivesse um ponto final ali, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas graças a Deus que o texto tem uma vírgula e continua. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quem? Por Maomé, por Buda ou qualquer outro nome? Não. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele fez exatamente isso. Quando entrou o pecado, houve uma separação. E quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Automaticamente, quando Cristo lá na cruz efetivou a sua obra expiatória, ou seja, o seu sacrifício vicário, ali então Jesus tornou o homem amigo de Deus novamente. Então ele reconciliou. E para isso, precisa então o homem entender que o único caminho que leva o homem à amizade com Deus é através de Jesus Cristo. Então, esse ponto da reconciliação. E tratando-se desse ponto aqui aos Efésios, esses dois povos eram povos da igreja, ou seja, gentios que haviam se convertido, e judeus também convertidos ao cristianismo. Então, nota-se que ali não estava falando dos gentios de uma forma geral, mas da própria igreja. Dentro da igreja havia essa divisão, essa dissensão, essa desarmonia. Por isso que é na vertical e na horizontal. Então, a reconciliação através de Cristo, novamente, estava trazendo a harmonia, a amizade entre os povos, a igreja e automaticamente com Deus. Maravilha, muito bem, pastor Natanael, muito bem explicado. Nós vemos que agora, quando essa barreira foi desfeita, tanto a questão da barreira espiritual, o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 10, versículo 19, ele vai dizer assim: portanto, tende ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Glórias a Aleluia. Deus. A barreira foi quebrada, ambos reconciliados consigo mesmo e também conciliados com o Senhor nosso Deus. Muito bem, pastor, presbítero irmão Eric, companheiro, seus comentários sobre esse tópico de número 1. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, que alegria podermos reunir novamente para estudar essa maravilhosa palavra de Deus, especificamente com esse tema tão maravilhoso que fala sobre a reconciliação com Deus. Quero aqui externar meu agradecimento a todos os irmãos, que essa programação seja um canal de bênção para a tua vida e para a sua família nesta manhã. Quero também parabenizar o nosso pastor Gilson por mais um ano de vida, que Deus continue abençoando a sua vida, pastor Gilson, a sua família, que seja usado tremendamente nas mãos do Senhor. Também quero agradecer os nossos companheiros, pastor Natanael, pastor Benedito, que enriquece e alegra a nossa alma com esses assuntos tão importantes, com esses comentários tão valiosos para a nossa vida cristã. Meus queridos irmãos, quero lembrá-los que, só abrindo um adendo aqui, que todas as cartas paulinas, elas são divididas em 4 partes. A primeira parte trata sobre saudação inicial, que nós já estudamos no início da nossa lição.
A segunda parte trata sobre as questões doutrinárias, a terceira parte sobre as questões práticas e a quarta parte trata-se sobre saudações finais do apóstolo Paulo. Os irmãos podem conferir isso. Em todas as cartas paulinas, as cartas são divididas em 4 etapas. E nós estamos estudando hoje a segunda etapa, que trata sobre as questões doutrinárias. Então, nós estamos estudando a doutrina da reconciliação, como o pastor Benedito, o pastor Natanael, o pastor Gilson já trouxe assuntos tão importantes sobre esse assunto. Eu quero deixar aqui a minha participação nesse tópico, onde todos já falaram aqui sobre a questão do conflito que existia na igreja, do muro de separação, onde o apóstolo Paulo foi até preso por conta da permissão dos gentios, né, que ele permitiu que os gregos, um dos gregos adentrasse, passasse a esse muro, e existia a separação. Mas Cristo, através da cruz do Calvário, Cristo derrubou essa separação. E como os irmãos falaram, a separação, tanto vertical como horizontal. A horizontal trata do homem com Deus e a vertical entre os homens. Então, nós temos que trazer aqui a questão muito importante, que é a separação horizontal e a vertical. Não é, pastor Natanael? Positivo, só fazendo uma observação, né? Horizontal, Sim. homem. Isso. Vertical, homem, Isso. Deus. A vertical, homem, Deus. Tá? Só corrigindo. Obrigado pela correção, pastor Natanael. Então, a vertical é o homem e Deus. E a horizontal é homem com homem. Então, a humanidade, a igreja estava com aquele conflito, e Cristo veio abolir esse conflito através da cruz, da morte na cruz. E o comentarista, o ponto central da nossa lição, diz que foi na cruz que Cristo desfez a inimizade entre Deus e o homem. Então, meus queridos irmãos, não há mais separação para nós acessarmos a Deus. Nós temos acesso diretamente com Deus, diretamente com Jesus Cristo, e nós temos a comunhão com os nossos irmãos. Portanto, se porventura você está com uma barreira ainda da separação na sua vida, hoje Cristo irá derrubar essa barreira que você se encontra aí na sua vida. Talvez, não sei qual seja essa barreira, mas Cristo tem todo o poder para derribar essa barreira, porque Ele já fez isso na cruz do Calvário. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Pastores, se quiserem fazer mais algum comentário nesse tópico, fique à vontade. O que eu gostaria de salientar aqui, né, que nesse sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, se oferecendo a si mesmo como sacrifício, né, vivo pela humanidade, ele foi abolida a lei cerimonial, né? A lei cerimonial foi abolida porque Cristo cumpriu toda a lei, né? Cristo é o cumpridor de toda a lei, de todo o sacrifício na cruz do Calvário, trazendo assim a unidade entre os homens e a unidade, né, e a comunhão entre os homens e Deus. É impossível alguém dizer que tem comunhão com Deus na vertical e não ter comunhão na horizontal, não é verdade? Porque Cristo, Ele é a base da nossa comunhão. Pastores, se quiserem fazer mais algum comentário, se não tiver, nós vamos para o tópico de número 2 nessa oportunidade. Eu gostaria de colocar aqui essa alusão que Paulo fala da parede da separação. Ele estava, em termos literal, como já disse o pastor Benedito, já fazendo a colocação no sentido do templo de Jerusalém, que havia em volta do templo um muro chamado Soreg, de aproximadamente 1,5 metro de altura, e os gentios não poderiam ultrapassar. Então havia vários átrios, né, os átrios dos homens, das mulheres, e etc. E existia então esse muro que separava, isso dentro da área do templo, né, que separava para os gentios. Então os gentios não poderiam ultrapassar, conforme já disse também aqui, sob pena até de morte, né?
como o escrito que foi localizado, então, essa tábua, né, com esse escrito, segundo o historiador Flávio Joséfo. Então, acho que é importante colocar. Então, ele fazia essa alusão em termos literal e em termos espirituais, né, é o que nós estamos já tratando. Glórias a Deus. Muito bem, pastores. Amados, esse assunto é de uma riqueza muito grande. E o comentarista, ele fez aqui um destaque dentro da questão das leis que foram abolidas, mas principalmente a lei cerimonial. É bom que se diga que a lei cerimonial aqui tem relação, que for abolida, por exemplo, os tópicos da lei cerimonial que foram abolidos, por exemplo, a circuncisão, o sacrifício, a questão de comidas e bebidas, de festa, sábado e Luas novas, outros, entendeu? Essas coisas. Lembrando, o que eu quero acrescentar é que isso tem a ver exclusivamente com os que servem a Deus, aqueles que se converteram, como o pastor Natanael bem destacou, as pessoas que estão comprometidas com o Evangelho de Cristo. Então, isto foi abolido dentro deste terceiro povo, entendeu? Que é a igreja. Que fluiu dos dois povos para gerar um, que é um comentário que está mais para frente. Mas é justamente isso. Então, essa questão, porque alguém pode até achar que nós estamos alterando alguma coisa aqui com relação a isso, não. Aqueles que não servem a Deus é uma questão à parte, entendeu? Inclusive, os judeus que não são convertidos, entendeu? É uma questão deles, é um problema deles. Agora, quem serve a Cristo, foi isso que Paulo deixou bem claro. Para servir a Cristo é necessário que deixasse essas práticas, mesmo porque, por ser prática do judaísmo, não tinha necessidade dos gentios fazer a mesma. Não, senão não ia ter aquela unidade. Então, para que tivesse a unidade na igreja, independente de língua, de bárbaro, enfim, de cita e outros, precisava então deixar essas práticas, porque é como disse Jesus, deixai tudo e vinde a mim. Então, para seguir os passos de Jesus, precisa falar a linguagem. Tem que falar de igual para igual, é isso aí. Deus em Cristo abençoe. Graças a Deus. Muito bem, pastor, nós vamos para o tópico de número 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Continue conosco, participando, fazendo seus comentários, compartilhando, para que outros possam ser abençoados como você tem sido abençoado nessa manhã. Falaremos sobre o conceito bíblico de paz. Cristo é o motivo da nossa paz e a nova humanidade formada pela paz. Muito bem, nós vemos em Efésios 2,14 que Cristo é a nossa paz, Ele é a nossa paz. 2,15 diz que Ele fez a paz, Efésios 2,15, né? E o verbo aí fazer, literalmente, significa criar. Significa criar. A igreja é o corpo de Cristo, né? E a partir daí ela se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. A nova criatura, né? Baseado na justiça e na promoção da unidade que Cristo estabeleceu pela igreja. Agora não tem mais judeu, não tem mais nem grego, não é verdade, pastores? Agora em Cristo Jesus, né? Nem escravo, nem livre, nem liberto, né? Então todos sois uma unidade, um único em Cristo, porque em Cristo Ele unificou e quebrou toda essa separação aí, né? Porque a lei, ela separava judeus e gentios, essa é a grande verdade. Cristo cumpriu ela e aboliu isso daí, trazendo unidade entre ambos os povos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar aqui com o pastor Natanael. Pastor Natanael, suas considerações sobre esse tópico tão importante, que é a paz de Cristo nessa formação do novo homem. Amém. A paz é uma coisa que eu acho que todos nós queremos em todo o processo da nossa vida, né? Com certeza. E a palavra paz aqui, ela tem duas ramificações. Então nós temos no hebraico, shalom, e no grego, eirene. Em ambos, né, a gente colocando é uma harmonia, uma paz interior, independente das circunstâncias. Isso que se diga de passagem, né? Porque Jesus disse, deixo-vos a minha paz. Então a paz Ele deixou para nós. Mas ao mesmo tempo Ele fala que neste mundo tereis aflições.
Então, independente do contexto que nós estamos vivendo, a paz que Cristo oferece para nós estamos num momento um pouco complicado, né? O mundo, o Brasil, o nosso estado, a cidade de Araraquara, trazendo para o nosso contexto, e a igreja, né, automaticamente está inserida. E muitas vezes nós vemos pessoas já que receberam a Cristo e que estão numa ansiedade muito grande, né, numa preocupação muito grande. Ora, se nós já recebemos a Cristo, automaticamente nós temos uma garantia desta reconciliação com Deus, automaticamente a nossa alma, ela tem paz. Mesmo se Deus nos recolher, amados, nós temos uma firme certeza. Então, esta paz, ela precisa estar presente em nós, porque Cristo é a nossa paz. Verdade. Amém. E elimina-se. Esse momento que nós estamos vivendo, é bom se falar dessa coronavírus, Covid-19, onde infelizmente a mídia faz um terrorismo psicológico, emocional na vida das pessoas. E eu quero dizer para você, meu amado, querido irmão, que a Igreja de Cristo não entra nesse pânico, não. Nós temos todos os deveres, tomar todos os nossos cuidados, as orientações, mas pânico nas nossas emoções, não. Porque, como o pastor muito bem colocou, nós temos uma paz. A paz que nos garante o direito da vida eterna, a paz que nos garante essa tranquilidade, e só Cristo coloca essa paz em nós. Sim. Agora, aqueles que estão realmente precisam reconciliar com Cristo para ter essa paz, né, pastor, que é uma paz aí que excede todo o entendimento, né? É uma necessidade de tomar uma atitude em relação à sua vida com Deus. Mas nesse momento é muito oportuno de estarmos falando, até porque Ele é o príncipe da paz, não é verdade? Ele é o príncipe da paz. Muito bem, pastor, muito bem pelas suas palavras. Só complementando, me permite, o irmão acabou de falar, o texto de Filipenses 4,7, ele é muito claro, né? Que ele acabou de falar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem Deus, tem o Espírito de Deus, tem essa paz, então você tem controle, domínio próprio sobre as suas emoções. Não há motivo para pânico. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Pastor, presbítero irmão Eric, nós queremos ouvir os seus comentários sobre esse tema tão importante. É isso aí, meus queridos irmãos, como o pastor Natanael falou, nós estamos vivendo um momento crítico, porém, nós temos a garantia que Jesus Cristo é a nossa paz. No episódio da carta aos Efésios, era aquele conflito onde existia os judeus e os gentios. E o apóstolo Paulo foi enfático falando que Cristo agora é a paz, é a nossa paz. Cristo é o motivo da nossa paz. Cristo traz uma nova proposta de paz para a humanidade. Isaías, profeta Isaías, ele também escrevendo capítulo 9 e 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A Bíblia está repleta de referência falando de Cristo, que é a nossa paz. Portanto, nós temos que viver essa paz, independente da circunstância, da situação. Nós temos que ter essa convicção conosco, que Cristo é a nossa paz. E também, vivemos paz com os nossos irmãos, né? Porque assim, a paz, a definição de paz, como o pastor já trouxe, o significado no hebreu, no hebraico, ele faz o seguinte: a paz não é só ausência de guerra, mas a presença de justiça e amor também. Então nós temos que fluir esse amor de Cristo, a justiça de Cristo em nossas vidas, e vivemos em paz com os nossos irmãos, como diz Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor
Jesus Cristo. E também o próprio Jesus falou em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, independente da circunstância, da situação que nós estamos, Jesus Cristo é a garantia da nossa paz. Glórias a Deus. Glória a Deus. Quando nós vamos ver, na verdade, essa paz ela é uma paz que está sendo restaurada em Cristo, né? Ela foi restaurada em Cristo, porque nossa lição vai mostrar que com a atividade do mal, ele quebrou esse elo de paz, de comunhão entre o homem, né? E Cristo veio nos reconciliar e veio nos trazer essa paz. Essa paz, segundo os conceitos bíblicos, que traz boas relações, Atos capítulo 24, versículo 2, 3, essa paz que é o fim de conflitos, na verdade, traz um estado de espiritualidade, né, inclusive de tranquilidade, essa paz que Cristo veio promover para a igreja. E Paulo queria deixar isso muito bem claro para a igreja em Éfeso, né? Toda essa situação que ele estava vivendo, é a situação da paz. Pastor Benedito, gostaríamos de ouvir as suas palavras sobre esse tema tão importante, né? Que através de Cristo ele quebrou essa inimizade aí e reconciliou o homem, e dentro desses benefícios a paz faz parte desse conceito. Amados, a paz que os irmãos já acabaram de comentar, que foram por sinal muito felizes, e o texto nos diz que Cristo é a própria paz, me veio ao coração, eu quero usar aqui como exemplo, a presença de Jesus gera uma paz extraordinária. Amém. Eu quero trazer como exemplo no julgamento de Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 23, vocês que estão nos assistindo aí podem acompanhar, e o versículo de número 12, está escrito assim, ó, e no mesmo dia, não foi no dia anterior e no posterior, e no mesmo dia, Pilatos e Herodes, entre si, se fizeram amigos, ponto e vírgula, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Por que isto aconteceu? Jesus estava presente. E eu quero tirar como lição isso aqui, meus queridos, para fecharmos, a importância de Jesus presente na vida pessoal e no lar das pessoas, inclusive de crentes. Porque quando Jesus está presente, a paz é abundante. É tão verdade que Jesus trouxe para Paulo uma revelação tão tremenda que fez com que os crentes, servidores de Cristo, tivessem a paz como fruto. Isso está em Gálatas capítulo 5. Fruto do Espírito. O fruto. Então a paz é algo que é extraordinário para a vida das pessoas. E quando se fala da presença de Jesus, quando Jesus chega, as contendas, as discórdias são desfeitas. Por isso, você que está me vendo aí, abra seus olhos, olhe para Jesus, busque a Ele, para que quebre esses embaraços, essas contendas, e haja paz, tanto interior, e como no próprio lar, na vida conjugal, na vida da família. A vida da família precisa haver uma paz de Deus abundante. Não sei se os irmãos já ouviram isto, mas se ainda não ouviu, os irmãos terão o privilégio de ouvir. Determinados lares, às vezes, uma pessoa não crente vai na casa de pessoas crentes e chega, recebe aquele bálsamo de paz. Verdade. Disse, fulano, como a sua casa transmite paz. Você sabe o que é isso? É Jesus. Na casa que tem Jesus tem paz. Aleluia.
É isso. Glória a Deus. Amém. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós vemos quando Pedro, ele foi preso, né, pastor Benedito? Né? Porque Herodes já tinha matado Tiago, e guardou Pedro para matar depois da Páscoa, né? Mas a Bíblia diz que ele estava tranquilo, né, na prisão, né? Dormindo. Estava sossegado, né? Dormindo, né? Como que alguém pode dormir sabendo que no outro dia vai ser executado? Então, esse é um espírito de tranquilidade, um estado de paz. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Outro exemplo também, pastor, me permita. Às vezes nós vamos em algum hospital fazer alguma visita. Já aconteceu várias vezes comigo, uma pessoa que está ali muito enferma, muito doente, e você vai levar uma palavra de consolo, você sai consolado. Sai mais consolado, não é? exatamente. Aconteceu Porque comigo a também. paz está presente ali, é o que o pastor falou, Jesus está presente. E o próprio Senhor Jesus, depois de ressurreto, quando ele se apresentava, ele oferecia essa paz. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Quando a gente pega as epístolas, exceto a Tiago e a primeira de João, né? A saudação inicial ou final é graça e paz da parte de Deus nosso Senhor. E a paz de Cristo não é a paz que o mundo tem, né? Ele vos dou a minha paz, mas não vou lá dou como o mundo a dá. Excede o entendimento humano. Excede, é algo transcendente, né? Aos homens. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Meus amados pastores, vamos tocar aqui para frente, pois o tema é muito gostoso, muito importante, alimenta a nossa alma, nos faz, né, nos alegrar com temas tão importantes. Sei que os irmãos teriam muito para comentar sobre esse tema, mas nós precisamos correr aqui que o horário se aproxima. Tópico de número 3, pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Vamos estar falando sobre Cristo se fez maldição por nós. É muito forte isso. Reconciliados pela cruz de Cristo e reconciliados na cruz em um corpo. Vocês sabem, pastores, sabem que a cruz, na verdade, ela era um escândalo. A cruz era um ato de humilhação que os imperadores romanos, ao condenar ali alguém, eles deveria carregar o seu objeto de execução praticamente, passando por meio da cidade até o lugar determinado onde ele deveria ser morto, né, carregando a sua própria cruz. Era cultural isso no Império Romano, né? E diga-se de passagem, era uma morte das piores que tinha a crucificação, horrenda, não é verdade? E agora nós vemos que pela cruz nós somos reconciliados. Então, essa questão, como o pastor muito bem colocou, o pastor Natanael, o conceito da reconciliação, meu irmão, meu querido, amado irmão que me ouve nessa manhã, olha, nós só temos motivo para glorificar a Deus, porque alguém te reconciliou quando você não merecia, quando nós não merecíamos, fomos reconciliados, mas essa reconciliação, para mim e para você, não custou nada. Apenas crer e a fé, aceitar a Cristo como Salvador, né, evidenciado através da nossa fé, das nossas atitudes, mas para Cristo foi sangue que desceu no madeiro. Sangue do Filho de Deus que se despojou, tirou o seu manto de glória, de majestade e veio e pagou o preço lá na cruz do Calvário. Então, não há motivo nenhum para ninguém, nenhum cristão, se dar desculpa em relação à vida com Deus. Olha, meu irmão, olha, Deus já fez tudo o que tinha que fazer por nós. Se Deus não fizer mais nada por nós aqui, a salvação em Cristo, ela já é tudo na vida de quem conhece a Deus. Não é verdade? A salvação já é tudo. Tá? Aí você vê pessoas preocupadas com bênção, com tua vitória. Pega a tua bênção, pega a tua vitória. Meu irmão, eu já peguei a minha bênção, a minha vitória. Aleluia. O dia que Cristo nos libertou da escravidão do pecado. Para que maior bênção do que essa nas nossas vidas, pastores? Insuperável. Não é verdade, pastor Benedito? Glória ao nome de Jesus. Que presença gloriosa. Aleluia. Pastor Benedito, suas considerações sobre esse tema tão importante para as nossas vidas. Amados, ainda prosseguindo aqui para o tópico de número 3, eu quero destacar aqui, eu intitulei aqui a lição a nível geral como instrumento de união. Glória. Vejam bem, o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele disse que Deus tem uma maneira de trabalhar bem diferente do homem, porque ele usa as coisas que não são para que confunda aqueles que aparentemente são. Pois bem, olhando por esse lado, eu destaquei instrumento de união, a cruz. Instrumento de união? Pois bem,
a cruz de Cristo, meus senhores, serviu, em primeiro lugar, de imã, serviu de elo para reconciliação. A cruz de Cristo serviu de elo, justamente para reconciliar a ambos os povos com Deus. E eu quero destacar 2 versículos que estão registrados. Olha a verdade de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 12, e o versículo de número 32, está escrito assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quem disse isso foi Jesus. Então ele estava afirmando aqui que o foco, os olhares, estariam fitados neles. Por isso que o escritor anônimo aos Hebreus trouxe esta verdade: olhai para Cristo. O foco é Cristo, porque a sua obra contribuiu para atrair. Olha o que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 11, diz assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, glória a Deus, e do Ocidente. Então, de lá ou de cá, vamos unir. Aleluia. E diz mais, a proposta, essa proposta de Jesus aqui é para o futuro, em partes, porque aqui já estamos desfrutando entre orientais e ocidentais. E ele disse: e assentar Sião à mesa, junto com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Aleluia. Então veja só como a cruz foi importante para a humanidade. Segundo, a cruz de Cristo serviu também como símbolo de destruição. Olha, pastor, agora mesmo falei que de união, agora destruição, o texto está claro aí. Diz aí o texto em apreço que ela destruiu a parede de separação. Parede de separação. A presença, metaforicamente falando aqui, dentro do campo da simbologia, a cruz contribuiu para a destruição da separação. Então a parede caiu no sentido espiritual. 3. A cruz de Cristo serviu como símbolo de morte. Símbolo de morte, pois ela matou as inimizades. Está no texto em apreço, versículo número 16. Então, olha só a beleza de como a cruz de Cristo foi e é importante para a humanidade. Lembrando também, quero aqui já deixar bem claro que isso não quer dizer que eu tenho que andar com uma cruz pendurada no pescoço, no braço, no carro, dentro da igreja, em casa. Não é isso. Porque a verdade é uma única e simples. O Jesus que eu sirvo não está na cruz. Ele esteve, assim como não está no túmulo. Esteve. Verdade. Então, o Cristo que eu sirvo e que servimos como crentes, não é o Cristo que está na cruz, é o Cristo que passou por lá. Então, deixou a marca, que foi o derramamento do sangue, deixou a marca, que foi o lençol lá no túmulo, e, como o texto está bastante claro, vive e está sentado à destra de Deus, disse Paulo, e intercede por nós. E aqui, nós encontramos agora o quê? O fruto da obra de Cristo. Aqui, nesse tópico, encontramos o fruto, porque as diferenças foram desfeitas. As diferenças foram desfeitas. Agora, em Cristo, ambos temos acesso, conforme o pastor Gilson já citou aqui, Hebreus capítulo 10, versículo 19. Temos hoje, não só ocidentais, mas orientais, temos liberdade, europeus, africanos, enfim, para adentrar no novo e vivo caminho que Ele nos preparou. Aleluia. E diz mais: ligados e unidos, ambos temos privilégios e as mesmas posições
no corpo de Cristo, que é a igreja. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Muito Jesus. bem, meus irmãos. Esse tópico de número 1 aqui, conforme comentado, ele é muito forte, né? Ele diz assim: ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de vários tiros de couro, acompanhado de chumbo e ossos na ponta, Marcos 15:15. Em seguida, ele era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta e levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição por nós. Algo interessante, pastor Benedito, que me chamou a atenção aqui, é que diz que ele suportou a cruz. Não é verdade? Suportou. Ele suportou a cruz, diferente de outros. Não é verdade, pastor Benedito? Ele suportou a cruz e trouxe esses benefícios gloriosos para a nossa vida cristã. Louvado seja o nome O do suportar Senhor. a cruz não se refere ao peso. Exatamente. Se Entendeu? refere Mas o ao sacrifício. sacrifício que ele estava carregando sobre dor, si. A dor. A agonia da cruz. E o que estava sendo levado ali em consideração, né, pastor? Ali, apesar da dor física, da angústia, tudo ali, ele estava levando sobre o madeiro os nossos pecados, né? Aleluia. Glória a Deus. Ali ele desfez ali. E é interessante, pastores, rapidamente, Gálatas 3,13, vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Então o preço foi muito alto, né, pastor Benedito? Com certeza. Muito alto, pastor Natanael. Pois Glória bem, a Deus. Diante desse texto, né, onde será que Paulo ele tirou isso? Né? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Paulo aqui estava fazendo menção, porque a crucificação não era algo especificamente dos romanos. Quando nós lemos lá em Deuteronômio, no capítulo 21, versículo 22, 23, diz assim, ó: quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Então Paulo, ele conhecendo, né, a Torá, conhecendo as Escrituras, então ele fez esta alusão que a morte de Cristo no madeiro seria maldição. E que os judeus, então, não conseguiam entender isso, né? Era uma humilhação muito grande. E também os gentios, né, achavam que isso era loucura. Como pode um homem, né, com tanta sabedoria entrar numa dessa, né, para ser pendurado? Então isso não era digno de um ser, né, inteligente. Então essa era a colocação. Então, quando nós vemos aqui, e eu, na medida das falas aqui, né, Deus vai colocando algo, nós vemos que essa divisão entre eles, em gentio e judeu, no início da igreja, você tinha mais judeus do que gentios. Sim. E hoje? Hoje, Pela graça de Deus, o evangelho né? foi, o pastor acabou de falar, esse Oriente e Ocidente. Hoje nós somos muito mais numerosos gentios do que propriamente judeus. Existem judeus salvos hoje? Aqueles que aceitarem a Cristo, automaticamente. pastor, o senhor me colocando apenas um entre aspas, e importante, muito bem colocado como vocês colocaram, é que a perseguição, o sofrimento, principalmente daqueles primeiros cristãos, fez com que essa palavra fosse levada, né, a outros povos, aos gentios, né? Então, às vezes a gente reclama muitas vezes pelas lutas, pelas dificuldades, mas às vezes só não leva mais a falar mais do amor de Deus e levar a mensagem da cruz, né? Quando a gente vai lá, né, quando o povo estava lá no Egito, por exemplo, né, quanto mais apertava, mais aumentava. Mas aumentava. Né? Quanto mais perseguia, mais crescia. É verdade. Isso é o que excede o entendimento humano, né? E a paz que o Senhor coloca. E para concluir aqui, Glória a Deus. o texto diz assim lá em Isaías 59:2: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Romanos 8,7, então diz, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então, meu querido, você que está aí nos ouvindo atentamente,
precisamos ter amizade com Deus. E a única Glória forma a Deus. de ser amigos de Deus é aceitando a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, assim como nós um dia já fizemos. Isso vai gerar em nós a paz, essa paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Muitas vezes você olha, mas como eu vejo o meu vizinho passa por isso, por aquilo e tudo, e ele sai alegre, sempre cantando, sempre louvando a Deus, isto é milagre, é Jesus presente na vida. Aceite a Jesus, aceite a paz. Glória a Glória a Deus. Deus. Verdade. Eric, Meus queridos irmãos, esse assunto é muito maravilhoso. Inclusive, nós cantamos o hino da harpa cristã. Sim, eu amo a mensagem da cruz. A cruz, embora era maldição, né, para loucura para os gentios, escândalo para os judeus, mas para nós foi a salvação, a garantia da nossa salvação. Cristo, ele sujeitou-se à vergonha, à dor, à humilhação, à maldição da cruz. O nosso Rei da Glória, ele sujeitou a tudo isto em nosso lugar, possibilitando a nossa reconciliação com Deus e com os homens. E outrora, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos perspectiva de vida, mas Cristo, através da cruz, nos garantiu tudo isso, essa riqueza celestial, a garantia de uma nova vida em Cristo, a vida eterna, coisa maravilhosa. Você que ainda não aceitou a Cristo, você está perdendo tempo aí no mundo, sendo que o mundo não oferece nada, mas Cristo vai te oferecer a paz, tudo isso que nós comentamos aqui e a vida eterna. Isso é importante. graças a Deus, glória a Deus. Pastor Benedito. Amados, no final de todo enredo, que foi os ricos comentários aqui abordados pelos nossos companheiros, o apóstolo Paulo, ele destacou 3 termos que eu quero rapidamente mencioná-los. No versículo de número 19, ele fala sobre o estrangeiro. Isso agora não somos mais estrangeiros. Verdade. Estrangeiros é aquele que não é natural do país onde está, o alheio, o desconhecido, a parte. E Paulo destaca em segundo lugar o forasteiro, ou no plural forasteiros, são aqueles que estão apenas de passagem, peregrinos, viajantes, na nossa linguagem moderna, os turistas. Muito bom. Mas eu quero destacar o terceiro termo, que é o mais lindo de todos. Porque Cristo nos proporcionou a nós, ocidentais, cidadania. Foi por isso que ele falou que somos agora concidadãos. Se somos concidadãos, é porque temos cidadania agora. Verdade. E interessante que agora, aleluia, concidadãos, o grego chama oikios, que é a mesma coisa que doméstico, que é aquele que pertence ao país de outrem, aquele que é compatriota, compatrício, no nosso vocábulo comum, conterrâneo. Somos do mesmo lugar. E eu fecho dizendo, agora somos participantes da família de Deus, a igreja. Aleluia. E cidadãos da cidade, cujo arquiteto Aleluia. e construtor chama-se Deus. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 10. Então, já deixo aqui, na prática para você, meu amigo,
Não perca esta oportunidade. Corra depressa. Aceita Jesus como Salvador da tua alma, para que seja perdoado os teus pecados e tu tenha o privilégio de ter o teu nome escrito no livro da vida, para que a bênção de Deus alcance não só a você, mas a toda a tua família. Quero terminar aqui, nessa última fala, louvar a Deus por todas as coisas e pela vida do nosso companheiro, pastor Gilson, que está aniversariando. Parabéns, companheiro. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e lhe fazendo prosperar em todo o seu caminho. Amém. E a toda a sua família. Obrigado, forte abraço da minha parte e da minha família também. Deus abençoe. Glórias a Deus. Pastores, chegamos ao fim da nossa aula tão importante. Quero ler aqui um comentário no YouTube do pastor Menezes, muito interessante, pastor, para nós finalizarmos. Diz assim, pastor Menezes aqui no YouTube: as Coreias do Sul e do Norte estão separadas por diferenças ideológicas. A Alemanha foi separada por 28 anos por um muro de 3,6 metros. O que nos separa de Deus é o pecado. Isaías 59, versículo de número 2. Glórias a Deus pelos comentários. Pastor Natanael, suas considerações finais nesse momento. Aleluia. Que maravilha, amados. Que lição muito especial. Nós temos muitos motivos para glorificar a Deus. E eu quero fechar aqui citando 4 versículos da palavra de Deus. E eu quero que você atentamente ouça e tome uma decisão. Lá no Calvário havia 3 cruzes, mas a única cruz que interligava esses homens era a cruz do meio, que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu vou ler esse texto e faça uma meditação e entregue a sua vida a Cristo. 3:23 de Romanos: porque todos pecaram, judeus, gentios e qualquer etnia, raça, e estão destituídos. Meu querido, o pecado separa o homem de Deus. Romanos 6:23 já diz aqui: porque o salário do pecado é a morte. Morte aqui espiritual, separação eterna do homem de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Lá na cruz, Ele Ele nos resgatou, tomou de volta a si. Hoje, Hebreus 4:7 diz assim, presta atenção: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçai os vossos corações. Verdade. Glória a Deus. Apocalipse 3:20, para fechar: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quer cear com você, meu querido. Ele quer cear na tua casa. Abra o teu coração, abra a porta do teu coração e deixa Cristo promover essa paz que você tanto procura. Já foi em tantos lugares, mas é em Jesus você vai encontrar esta paz. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, muito obrigado, pastor. Presbítero Edson, suas considerações. Meus queridos irmãos, nosso coração está fervendo com palavras boas, como o salmista expressou. Nós poderíamos estar falando o dia inteiro aqui, né, sobre esse tema, esse assunto tão importante, que Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, que é a família de Deus, a igreja de Cristo. E Cristo constituiu um povo santo, zeloso e de boas obras, que eu e você fazemos parte, temos o privilégio de participar da igreja, do corpo de Cristo. E que Deus em Cristo vos abençoe, que cubra das copiosas bênçãos dos céus e que você possa estar conosco no próximo domingo. Lembrando os irmãos que logo mais após a IBD Online, nós estaremos aqui entregando as lições para que os irmãos, aqueles que não pegaram ainda, pegue e continue estudando conosco a lição. Então você que não pegou a sua lição, logo mais estaremos aqui no templo, sede, entregando as devidas lições para os amados irmãos. Muito bem, meus amados pastores, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Quero aqui agradecer a todos os nossos amados irmãos.
pelos votos de felicitações aqui no Facebook, no YouTube, mais um ano de vida que o Senhor tem me concedido. Eu louvo a Deus, agradeço ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por mais um ano na sua presença, isso é o mais importante, viver na presença do Senhor nosso Deus. Essa foi a nossa lição de número 7, do dia 17 de maio de 2020. Aprendemos o tema Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Esperamos que essa lição tenha sido uma bênção para você, para a sua vida espiritual, extensiva. As pessoas que estarão à sua volta, com certeza, vão receber algo de Deus aí, do que você recebeu também nessa manhã, no precioso nome de Jesus. No próximo domingo nós vamos aprendermos a lição de número 8, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Palavra de Deus maravilhosa, com certeza estaremos aprendendo aqui. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Logo mais às 19 horas, nosso pastor presidente, pastor Ledir Ribeiro, estará aqui conduzindo culto de louvor e adoração a Deus. Marque aí na sua agenda aí, o horário no seu celular. Com certeza, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus abençoe a todos no precioso nome de Jesus. Amém.